esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nada comeu naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhes por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs? Nós estamos iniciando a nossa caminhada quaresmal, e a quaresma, ela não deve ser entendida por mim, por você, irmão e irmã, somente como um tempo litúrgico que eu celebro, que eu vivencio dentro da igreja. Não, não é isso. A quaresma é mais do que um tempo litúrgico de preparação para a Semana Santa ou para a Páscoa. É um tempo de mudança, de conversão, de propósito, de renovação interior. A quaresma, ela tem o propósito de ser para nós como que um retiro, recordando toda a experiência de purificação que os filhos de Deus vivenciaram no deserto, quando pecaram. Uma coisa importante, que eu vou repetir algumas vezes na homilia: o deserto, ele é passageiro, ele fica para trás. É preciso passar pelo deserto, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo passou pelo seu deserto na Sexta-feira Santa. O Evangelho de hoje, ele nos mostra Jesus cheio do Espírito Santo, entrando no deserto, guiado pelo Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque talvez na sua vida e na minha vida aconteçam situações dolorosas, difíceis, e a gente acha que é o diabo nos tentando e é Deus nos provando e sustentando. Será que eu não consigo tirar um aprendizado de nada daquilo que eu vivi de difícil? Tudo é fonte de conhecimento e de bênção, de aprendizado, de crescimento. Até mesmo a dor. E, como eu dizia, né? Começamos a quaresma, de fato, na quarta-feira de cinzas. Na terça-feira celebramos, né, o carnaval, e a origem cristã do carnaval é que na véspera da quarta-feira de cinzas, os fiéis comiam carne, celebravam
festejavam esse momento porque iriam ficar 40 dias em penitência e abstinência da carne para recordar o sofrimento do Senhor, as tentações do Senhor no deserto. O sentido cristão do carnaval é esse: se come a carne na terça-feira, porque da quarta-feira em diante, não, vamos vivenciar com Jesus o deserto. E aí, a quarta-feira de cinzas traz para nós um sentido que se a gente não estudar, não ler, não aprofundar, a gente não entende muita coisa. Fazia parte ou faz parte da vivência judaica de quando um fiel, quer seja o rei, o imperador, o sacerdote, se percebia em pecado, existia um ritual pessoal de penitência. Para deixar isso mais claro, vamos tentar recordar aí como o rei Davi vivencia isso. Sabemos quais foram os pecados de Davi: cobiça, adultério, assassinato. Lembra disso, não é verdade? Ele comete adultério, trai a sua família, comete adultério, cobiça a mulher que não é tua, não é sua, assassina o esposo daquela mulher e acha que está tudo bem. Ele não se incomodou com o pecado. Pelo contrário, seguiu a vida dele no pecado, porque ele se acostumou com a situação. Ele não enxergava a gravidade desses crimes, desse pecado que ele havia cometido. Padre, como isso? Perdão, a gente faz a mesma coisa com o nosso pecado às vezes. Que luta! Hã? Não é verdade? Permanecemos no erro? Não, todo mundo faz, eu posso fazer, não é tão pecado, não é tão grave. A gente vai abaixando a guarda e dizendo: não, é um pecadinho. E depois não me confesso, não me arrependo, porque já acostumei. É natural para mim fazer aquilo. Irmão, irmã, se torna um hábito. E aí minha consciência já não acusa, porque virou normal. Meu coração. E por muitas vezes, como aconteceu com o rei Davi, o profeta Natan foi instrumento de Deus para a conversão dele. Quando ele cai em si, ele vê a gravidade do crime que ele havia cometido, a primeira atitude que ele faz: perdão, Senhor. E o ritual de penitência judaico se daria em alguns passos. Primeiro passo: rasgar as próprias vestes, ficar nu, rasgar a roupa. O que é rasgar a roupa? Quem já se confessou experimenta isso. O que acontece quando alguém rasga suas vestes? A pessoa se expõe. Na confissão é a mesma coisa. Não esconde pecado na confissão, irmão, irmã. Revela, mostra. É se expor mesmo. Rasgar as vestes dá um sentido de rasgar o coração. Senhor, esse é o meu coração podre. O segundo passo desse ritual de penitência, o rei Davi experimenta isso, é se vestir de saco. Comparando de um modo muito pobre aquele saco de pano de chão que a gente usa às vezes, seja algo muito indigno, muito simples, muito pobre. Por que isso? Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu reconheço a minha indignidade. O rei Davi reza isso: Senhor, o meu pecado está na minha frente. Eu reconheço toda a minha miséria. Então, se vestir é reconhecer: eu sou fraco. Não sou melhor do que ninguém. O terceiro passo nós vivenciamos na missa de quarta-feira de cinzas. Preste atenção, sublinha de vermelho. O gesto de colocar as cinzas sobre a sua cabeça,
você que veio à missa na quarta-feira e recebeu a imposição das cinzas, é para recordar aquele versículo que diz assim: lembra-te de que és pó e ao pó has de voltar. Por que isso é importante? A igreja quer ensinar para mim e para você desde o dia que você foi fecundado no ventre da sua mãe até o dia da sua morte, somos pó. E aí surge uma pergunta: nesse intervalo de tempo, entre o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe até a sua morte, que não sabemos quando será, o que eu tenho feito na minha vida? O que eu tenho feito nesse intervalo de tempo? Como eu tenho vivenciado isso? Olha que celebração bonita. O que eu tenho feito da minha vida? Não é o que eu faço, não faço, compro e vendo, é quem eu sou. Lembra-te de que você é pó e ao pó você vai voltar. Aproveita a sua vida com as coisas importantes. Ama, perdoa, supera, avança, caminha. É a pergunta que eu quero deixar no seu coração hoje. Nesse intervalo de tempo entre o dia que você foi concebido e a sua morte, qual o nome desse intervalo? A sua vida. O que temos feito? E a Quaresma surge com essa proposta de fazer você viver melhor a sua vida, ser alguém melhor para você, para o outro e para Deus. Irmão e irmã, hoje, primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho é esse de Jesus entrando no deserto. Mas antes de chegar no Evangelho, primeira leitura, preste atenção. Nós entendemos, ou a igreja ensina, que os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou livro da lei, a Torá, para os judeus, tiveram um autor, Moisés, lá em torno do século 8 a.C. E Moisés, ele redigiu a história do seu povo no livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o nome do livro, preste atenção, não vai embora sem entender. O nome desse livro, Deuteronômio, significa cópia da lei ou segunda lei. O que isso é importante? Tudo que Deus ordenou a Moisés está escrito nos 4 outros primeiros livros e de modo especial no livro do Êxodo. Mas algo se perdeu. Não deram atenção, não vivenciaram, esqueceram. E aí Moisés agora escreve pela segunda vez. E nessa segunda transcrição, ele não perde tempo, me entenda isso, com detalhes e coisas que ele não acha importante. Por favor, não cutuque a pessoa do lado, não pense em ninguém lá na sua casa. Você vai e pede um favor a fulano: fulano, faz isso aqui para mim. E você conta os mínimos detalhes: não quero, faz isso aqui para mim, assim, assado. Você faz um discurso belíssimo, porque você quer alguma coisa, para convencer o outro: não vou olhar para vocês não, tu não pode brigar comigo. Aí você pede para a pessoa fazer aquilo para você. Você vai todo empolgado, animado, feliz, dá aquele monte de detalhe. A pessoa não fez. Na segunda vez tem tantos detalhes? Não tem? Você vai ser mais objetivo, eu acho. Moisés hoje está sendo muito objetivo. Presta atenção. Olha para mim. Desperta, tu que dormes. Moisés, diz o texto: assim acontecerá em tal dia. Ele está meio que fazendo uma profecia
ou dando uma norma de como será a celebração, a oração deles lá na Terra Prometida. Olha para mim, Moisés está aqui, no Egito, a caminho da Terra Prometida, saindo do Egito. Ele está aqui no Egito, olha para mim, e está escrevendo, orientando como deve ser a reunião de oração deles aqui em Jerusalém. E aí, como ele começa o texto, voltando para lá, ele fala assim, né? Assim dirás o sacerdote, com os alimentos, com os dons do trabalho daquele povo, e essa cesta com o fruto do trabalho será depositada aos pés do altar. Depois, mas ele está lá escrevendo quando chegar aqui. Quando o sacerdote for rezar, ele vai rezar pelo povo, dizendo assim: Senhor meu Deus,